quero que você abra comigo. Foi a palavra que Deus me deu. Eu vou tentar, não é? Dentro daquilo que o Espírito Santo nos deu. Hebreus capítulo 6. Deixa eu ver se é isso mesmo. Né? E a gente precisa ter esse entendimento, na verdade, né, de que o que é andar com Deus, o que é, na verdade, eu estar andando com Deus. Quando você abre o capítulo 3 de Gênesis, e hoje essa pergunta que muitas vezes eu tento fazer, diz que Deus andava. Lembra lá? Todos os dias Deus andava com Adão e Eva. Na viração do dia Deus vinha andar. E o que é andar? Eu fico imaginando, né? Minha mente pequena, andar com Deus, e Deus vinha andar e perguntar para Adão: e aí, está tudo bem? Como é que você está hoje, Adão? Não é que Deus não conhecesse, não é que Deus não soubesse, porque na verdade, aleluia, essa é a vontade de Deus. A iniciativa de vir foi sempre de Deus. Andar com Deus. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós esquecemos de que na nossa conversa, no nosso dia a dia, nós que somos crentes, no nosso namoro, nos nossos negócios, Deus está presente. Como, pastor, Deus está presente? Jesus disse aos seus discípulos: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou estar com vocês. Eu vou, mas eu virei para estar com vocês. Essa é a minha grande dificuldade hoje, quando eu encontro cristão perguntando para mim: pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Eu digo: eu não sei, eu não sou Deus. Você tem que andar com Deus, você tem que orar. Você tem, na verdade, ter um momento de intimidade com Deus e comunhão com Deus. E o autor aos Hebreus, ele vai trazer algo para esses crentes hebreus, que conheciam muito bem da lei, como que era a vida deles agora a aceitarem Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Às vezes eu acho que o nosso culto poderia ser mais de adoração, mais de poder, porque Jesus fez a promessa: eu estarei com vocês todos os dias. Quando, irmãos? Quando? Só no domingo de manhã? Não, todos os dias. Nós vamos ter esse culto que está uma bênção, a presença de Deus, não é verdade? Vai acabar o culto, você acha que Deus vai ficar aqui esperando você voltar à noite? Não. Era isso que o autor aos Hebreus estava tentando passar para esses amados irmãos. Ter acesso à presença de Deus. Se eu perguntasse para você nessa manhã, o que foi que Deus falou com você? Hã? Pela madrugada. Hã? Intimidade. Nós sempre estamos esperando o próximo culto, que é errado. Quando você nessa manhã tomar o seu carro, ou a sua bicicleta, ou for andando a pé, ele está ali do lado. Ele está dentro de você. É isso que Paulo passa aos Romanos: não sabeis vós que agora sois templo do Espírito de Deus, e que Ele habita em vós? Oh, amado, como nós precisamos de um quebrantamento. Estamos tão cansados, angustiados, fadigados, cheios de problema. Quem é que não tem problema? Né, irmão generoso? Abençoado lá. Não é verdade? Você acha que Deus não conhece teu pensamento e desejo que se passa dentro de você? Que às vezes nós tratamos Ele como um estranho. Jesus disse: olha, quando vier o Espírito Santo, o Consolador, Ele estará em você. Como que você levanta pela manhã? Mal-humorado? Meu Deus, que segunda-feira brava. Não, amado, louve a Deus, que a Bíblia nos assegura que enquanto você dorme, Ele está abençoando, cuidando. Deus é Espírito.
É isso que diz o salmista, é isso que não dorme, que não cochila, o guarda de Israel. E muitas vezes nós acordamos desesperados. Hoje é domingo, você já está preocupado com a segunda-feira, o boleto. Não, amado. Hoje é dia de adorar. Hoje é dia de se derramar na presença do Senhor. Eu tinha um irmão que ele é da Assembleia de Deus em São Paulo, então ele dizia assim que desde que ele se converteu ao Senhor, e a avó dele ensinava para ele, que era uma assembleana, dizia assim: meu filho, quando você for para a igreja, 2 coisas não deixe de levar: um lenço e a oferta. Para chorar na presença do Senhor. Nosso coração está tão endurecido, irmão, sabe? E a gente não entende que podemos nos derramar, que podemos falar. Quando você anda, eu sempre ensino isso na congregação: irmão, você está lavando louça, louve a Deus, você está lavando louça, porque você tem comida para comer. Nossa, quanta louça, quanta panela. É assim que eu faço em casa, porque quem lava a louça em casa sou eu. Dizer para o jovem aqui, não acostuma não, porque quando você casar e começar, a mulher, ó, e o dia que você não lava, fala: o que está acontecendo? Então, entendeu como que é, amado? Tem uma casa, você tem uma família, você tem um lar, você tem a vida de Deus na tua vida. Vamos lá? Abra comigo aí. Hebreus 10. Se eu tivesse que arrumar um título para essa mensagem aqui, eu diria o seguinte, amado, nessa noite, nessa manhã, presta atenção: Deus não vai mais atender do lado de fora. Você vai ter que entrar. Você vai ter que ter experiência. Você vai ter que ter fervor. Você vai ter que ter intimidade, porque Adão tinha intimidade com Deus. Ele andava, falava. Você já pensou ter um Deus assim, Criador dos céus, do mar e da terra? Que tamanho é o teu Deus? Quem é esse Deus, amado? E o autor aqui, que a gente não sabe, os teólogos nunca chegaram ainda a uma conclusão, né, gente? Quem é que escreveu? Mas não importa, o importante é que ele escreveu ensinando alguma coisa, falando sobre intimidade, andar com Deus, chorar, sentar. Irmão, Deus está com saudade. Você está correndo muito. Você precisa ouvir a voz de Deus te chamando pela madrugada pelo nome. Jesus disse: eu conheço as minhas ovelhas e delas eu sou conhecido. Chamo pelo nome. Deus sabe o nome de cada um. O salmista diz isso, que Deus conhece as estrelas dos céus e chama cada uma delas pelo nome. É uma referência a nós. Você precisa ser conhecido de Deus. Você precisa ter intimidade com Deus. Eu estou vendo muita gente sofrendo com medo. Já viu crente com medo, irmão? Medo de viajar, medo da morte, medo. Não pensa nisso, não. Porque quem anda com Deus tem que ser como o apóstolo Paulo: para mim o viver é Cristo, dê glória, aleluia, mas o morrer é lucro. Se você tem certeza da salvação, seus entes queridos, amados, nós vamos estar juntos no céu. E aí ele está dizendo o seguinte, Hebreus 10, a partir do versículo 19: tendo, pois, irmãos, interpreteis para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, a sua carne. Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, plena certeza de fé, tendo o coração purificado de uma má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão, a esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Façamos a demonstração, tanto mais quando veja que o dia se aproxima. Deus não vai mais atender do lado de fora. Ele está dizendo que nós temos o quê? Acesso a Deus.
Esse acesso, irmãos, é algo maravilhoso. Irmãos, muitas coisas têm tomado tempo da nossa vida. Instagram, Netflix, Facebook, nosso trabalho. Deus está com saudade de andar conosco, de ouvir a nossa voz, receber a nossa adoração. Ele está ensinando a esses irmãos que eram hebreus, legalistas muitas vezes, cheios de costumes, dizendo que agora eu e você, a igreja, nós temos acesso a Deus, a presença de Deus. Um lugar que ninguém no passado podia entrar, né? Eu escrevi algumas coisas aqui que é interessante. Nenhum adorador sob a antiga aliança poderia, né? Ou teria ousadia de tentar entrar no Santo dos Santos, no tabernáculo. Até mesmo o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos somente uma vez por ano. O véu espesso separava o santuário do lugar santíssimo. Era uma barreira entre o povo de Deus. Somente pela morte de Cristo é que esse véu foi rasgado. Está lá em Mateus capítulo 15, versículo 38. Como que você tem andado com Deus? Como tem sido a tua conversa? Como tem sido o teu testemunho, teus negócios? Como tem sido a tua vida na presença de Deus? Se levante e Deus está olhando. Deus diz, opa, hoje você vai andar comigo. Quero andar com você, quero falar alguma coisa com você. Vamos entrar no reprepé aqui. Você está cansado? Você está chateado hoje? Você está mal-humorado hoje? Você está muito reclamão hoje? Vamos andar aqui. Era assim que Deus fazia com Adão. O que é que você está precisando? Ter acesso. Lá atrás, na antiga aliança, ninguém. Havia um véu, segundo os historiadores, que era muito pesado, pesava uns 1000 quilos, segundo eles, todo bordado a ouro, com sinetinhas embaixo, romães, e ninguém entrava ali. Ninguém ousava entrar. Quem entrasse era fulminado. Até o sumo sacerdote, só uma vez por ano, podia entrar. E é interessante você estudar a história em Levítico, a história profunda, e o sacerdote, para poder entrar na presença de Deus, irmão, pensa o trabalho. Hoje você pôs uma roupa bonita, se perfumou, né? Ele não. Ele disse, hoje é o dia de entrar no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, onde ninguém pisa. Só alguém que era escolhido por Deus. E se você vê, irmãos, que trabalhão, pastor. O cara tinha que tomar banho, se rapar todo. Olha só, de uma roupa especial. E o sacerdote, o sumo sacerdote, ele ficava a noite toda, onde foi sábado, ele teve que ficar do sábado para o domingo acordado. E não podia dormir. E os levitas em volta dele lendo a palavra. Porque podia ser que ele dormisse e tivesse um pensamento impuro, um sonho impuro. Olha a exigência, meu irmão, que é Deus. Olha como Deus é severo nessa atitude de nós entrarmos na presença dEle. Então, amados, como é que você veio hoje? Como está sua mente, o seu coração? Como você passou a semana? Se o sumo sacerdote tem que passar por tudo isso. Eu não sou teólogo, eu sou pastor, mas disse que ele tinha que pôr a roupa, o sacrifício ali era oferecido, o sangue colocado numa bacia, e o povo ficava no lugar santo, não podia entrar no Santo dos Santos, e ele entrava. É interessante que nas suas vestes, na sua túnica, tinha umas sinetas, umas campanhazinhas que, quando ele se mexia, vamos dizer assim, ele entrou, está vivo, ele está se movendo, ele está oferecendo sacrifício. E segundo alguns, diz que se amarrava uma corda no pé do sujeito. Porque se ele entrasse na presença de Deus e Deus não se agradasse, Deus, e o cara caía duro lá, e ninguém podia entrar. Isso é que diz os teólogos. E se puxava o camarada. Você pensou nisso? As regras que eram, as exigências que tinha.
E é isso que o autor está dizendo aqui, realmente. Olha, preste atenção. Tendo, pois, em mãos interpridez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quanto você tem adorado a Jesus? Quanto você tem? Porque Deus exigia sacrifício. Essa presença, né, da presença de Deus que vinha andar, foi perdida lá atrás quando Adão pecou e Eva. Você pode ver lá, Deus andava, aí tem um dia que Deus vem procurar, Deus vem passear. Hoje é ceia, como é o nome do irmão? Mateus. Aí Deus andava todo dia com Mateus. Mateus, está tudo bem? Está precisando aí, Mateus? Olha Deus, hoje eu... Sabe a mulher que o Senhor me deu? Estou chateado com ela hoje. Ih, pensa, mulher. Não, fica calmo, ela é uma bênção, Mateus. É a mulher que eu te dei. Você tem que viver com ela para sempre. Lembre-se, até a morte, viu, Mateus? Só uma coisa pode separar vocês. Vai preparando, viu, Mateus? Que é 40 anos. Né? E aí Deus diz, não pode trocar não, meu filho. Mas eu vou abençoar a vida de vocês. Eu vou, olha, Mateus, pode ter certeza, tocar no coração dela, que essa é a mulher que eu te dei, né? Então, a minha lei diz que é ela, tá. Mateus, você está precisando mais? Se hoje eu já amanheci com a unha encravada, isso não é problema para mim, Mateus. A unha encravada vai ser curada. Precisa de quê, Mateus? Eu precisava comprar um carrinho novo. Não, tranquilo, Mateus. Vou tocar no coração do patrão, vai vir um aumento. Vou fazer alguma coisa aí, Mateus, né? Porque você anda comigo. Mas houve um dia em que Deus vem naquele lugar onde Mateus estava ali toda manhã, andando com Deus, e Deus procura o Mateus e não encontra. Aí Deus olha, Deus é onisciente, sabia tudo que tinha acontecido, irmão, e olha. Esse que sabe, Mateus está brincando com a mulher de pega-pega, sei lá, mas ele chama, Mateus, aonde estás? Deus precisava perguntar isso? Não, irmão, porque toda vez que Deus encontrava o Mateus, o Adão ali, naquele lugar, que é esse lugar aqui que você tem que estar, de adoração, de comunhão com Deus, aleluia, de intimidade com Deus, que é Ele que supre todas as tuas necessidades. Hoje eu vejo as pessoas postando as suas necessidades no Face, no Instagram. Não precisa, irmão, porque a palavra de Deus diz em 1 Pedro, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, aleluia. Por que a preocupação? Adão não tinha, irmão, Adão não tinha problema de doença, de enfermidade, de solidão. Adão não tinha enfermidade, Adão não tinha nada disso, porque andava com Deus. Mas Deus teve que chamar, onde estás, Adão? Aí Adão vai dizer, eu me escondi, Senhor. Deus disse, já sei, Adão, tu pecou, né? Que a única coisa, amado, que impede, diz o profeta Isaías, que não, sabe, não é que a mão de Deus não esteja encolhida, diz ele, nem seus ouvidos surdo, não. Ele diz, é o pecado. É o pecado. Andar com Deus. Eu posso esconder de você, do pastor, mas não posso esconder de Deus, quando eu venho à presença de Deus, porque Deus está andando comigo. Ele pode até estar calado aí dentro de você, mas Ele está aí. Ele pode não estar mais presidindo a tua vida, dirigindo a tua vida, mas Ele está aí. Porque a Bíblia diz isso, amados. E ele estava ensinando isso aqui aos irmãos. Olha, irmão, entre na presença de Deus. Você tem acesso. Eu não sei porque a gente depende de tanta coisa para entrar na presença de Deus. Olha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que fazer nada. Eu tenho só que estar na presença de Deus, em santidade. Porque se você anda com Deus, você vai se parecer com Deus. Quem anda com Jesus se parece com Ele. Você lembra de Pedro? Tentando se esconder da sua identidade. Você tem uma identidade. Estava lá na fogueirinha e a mulher olha e disse assim, ei, eu conheço você. Você anda com Jesus, né? Você anda com Jesus. Quem anda com Jesus se parece com Ele. Não tem como perder a identidade. E ele tentou porque é isso que o pecado faz. Nós negamos.
Nós pensamos que podemos realmente nos desligar de Deus. Não, não vai, amado. Porque foi Jesus que disse: todo aquele que o Pai me dá é meu. Ninguém os arrebata da minha mão. Mas o pecado separa, porque é o que diz Isaías. O que faz separação foi o que separou o homem da presença de Deus, aquela presença gostosa, aquela presença majestosa da glória de Deus. Deus teve que chamar: onde estás, Adão? Eu me escondi. Por que te escondeste, Adão? Porque eu pequei. Não foi ele que confessou. Deus disse: eu sei, Adão, tu pecou. Porque ele não teve coragem. Ele não tinha uma intimidade com Deus que ele podia dizer sim, se ele podia correr para Deus e dizer: Deus, eu pequei. Mas Deus disse: Adão, tu pecou. Por que você se escondeu, Adão? Porque eu tive medo. Olha, irmão, que mentira. Adão nunca teve medo da presença de Deus. O medo veio depois do pecado. O mundo, sabe, o medo veio, a doença, a angústia depois do pecado. Olha o que o pecado fez. Mas o autor está dizendo que agora nós temos acesso à presença de Deus. Eu fui policial militar e depois que eu saí eu fui trabalhar na área de segurança e fazia segurança para algumas pessoas, diretores importantes do Banco Banespa, extinto, né? E de festas de pessoas que contratava, né? Geralmente policiais, ex-policiais, né? Pela experiência que tem. E toda vez que, e até alguns irmãos cantores gospel aí também, então o cara dizia assim: eu não quero ninguém no meu camarim. Só aqueles que têm um crachá. Aquele que usar o crachá, esse não precisa nem perguntar, você já abre a porta e deixa ele entrar. Esse povo é meio importante, né? Então vinha a filha do governador, às vezes a filha do prefeito, dependendo da cidade, o amigo, né? Então você já sabia que aquela pessoa que estava transitando naquela área, chamada área de segurança, ele estava ali porque ele tinha livre acesso. Não é verdade? Quando o cara não tem, você vai perguntar: o que está fazendo aqui? Quem é você? Cadê o crachá? Cara crachá, cadê o crachá? Não, então, por favor, se retire. É isso que ele está querendo dizer. Ele está dizendo que nós temos acesso a Deus agora. Nem anjos, ninguém. Ele conhece o Mateus. Ele conhece a irmã Maria, José, a irmã Lúcia. Ele conhece. Porque agora ele está dizendo: eles têm acesso pelo novo e vivo caminho, aleluia. Que foi aberto por quem? Ele vai dizer: por Jesus. Adão pecou, o diabo se levantou e achou que agora o Adão tinha perdido o acesso a Deus, a presença de Deus, o andar com Deus. Deus disse: tudo bem, Adão. Mas ali mesmo Deus fez uma promessa dizendo: olha, Satanás, serpente, quer dizer uma coisa: da semente da mulher vai vir um. Oh, como Deus nos ama, irmãos. Vai vir um. É lógico que ele vai ferir o calcanhar, a humanidade, mas ele vai esmagar a cabeça, ó, da serpente. Era o sacrifício. Era Jesus, é isso que ele está querendo dizer. Essa era a promessa de salvação. Essa era a promessa, aleluia. Irmão, você tem que se alegrar, você tem que ter mais fervor, tem que estar bem entusiasmado com Deus, sabe, feliz com Deus. Sempre agradecendo a Deus, grato, você é grato pela sua salvação. Quantas vezes você acorda e vai dizer: obrigado por me salvar. Obrigado pelo meu nome estar escrito no livro da vida. Obrigado, papai, porque eu posso entrar na tua presença. Aleluia. Antes não, diz o autor. Na antiga aliança você não podia, você ficava lá fora, no lugar santo. Só o sacerdote tinha que fazer. E ali atrás ficava a arca, a vara de Arão, o maná, a lei. Ninguém tinha acesso. E mesmo assim Deus não deixou de andar com o seu povo. Quando Deus tira o povo, sabe, do Egito, Ele vai andar com esse povo. Porque esse é o desejo. Se você entender o quanto Deus te ama. E João 3,16 diz que Ele amou tanto que Ele teve que dar o seu filho. Nós não eram nada, irmão, miserável, eu estava na boca do inferno. Mas a graça do Senhor me alcançou, o seu amor através de Jesus Cristo. Com 40 anos andando com Ele, de luta, de angústia, de aflição,
Sabe por quê, irmão? Porque eu tenho uma esperança, que diz o autor dos Hebreus, a esperança pela fé. Jesus está voltando. João 14, ele diz isso. Os discípulos estavam muito preocupados, né? Os discípulos estavam ali tudo, o Senhor vai nos deixar, o Senhor vai morrer, vai para a cruz. Olha, epa, pode parar. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, eu vou preparar o lugar. E quando eu preparar o lugar, eu vou voltar, hein? Para vos levar para mim, porque Pedro disse que agora nós somos o quê? Propriedade particular do Senhor. Irmão, você sabe quem é que trata conosco? Deixa eu dizer uma coisa para você, eu sempre digo isso na congregação. Quem trata comigo não é o diabo, quem trata comigo não é o mundo, quem trata comigo é Deus. Porque eu sou dele. Quando eu peco, a disciplina vem, e é ele me disciplinando. Quando eu peco hoje, é ele que vem. De Mateus, fica esperto. Fica esperto, Mateus. Estou usando Mateus aqui como exemplo. Porque ele vai dizer que apesar de Jesus abrir o novo e vivo caminho, ele é o nosso sumo sacerdote. O diabo achou que lá na cruz ele tinha obtido a vitória. Mas o diabo havia se esquecido que João Batista, lá no Jordão, quando Jesus vem para ele, João Batista, diante daquela multidão, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que vai ser oferecido como sacrifício. Deus estava cansado. Deus estava, esse é um pensamento meu, essa falta da presença do seu povo. Ele diz: eu tenho que resolver esse problema. A lei não conseguiu, o sacrifício não podia, que era muito cansativo, e o povo começou a relaxar. Ele disse: só tem uma maneira, eu vou mandar o meu cordeiro. É ele que vai ser sacrificado. É ele que vai abrir novamente a presença, o caminho, o livre acesso à presença de Deus. Meu irmão, não gaste tempo. O pastor estava falando aqui de oração. Apresenta diante dele. Tenha tempo para ele. Ele está com saudade disso. Daquele momento de você e ele sozinho ali, sabe, dele revelar, dele querer nos usar. Ele está dizendo: olha, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Foi a carne de Jesus, lembra de Isaías 53, foi do agrado do Pai fazê-lo moê-lo. Ele enfermou por nós, ele não tinha pecado. Mas a Bíblia diz: ele se fez maldito em nosso lugar. Irmãos, eu tenho um pensamento, assim é meu, é do homem, que eu fico pensando naquele rei maravilhoso, único que não teve pecado, mas que foi tentado em tudo, irmãos. E eu fico imaginando Jesus na cruz, o Rei da Glória, aquele que é adorado no céu. Isso é um pensamento meu, né? Eu sou baiano, sou de Recife, e eu fico imaginando o aperreio dos anjos, dos arcanjos. Está o rei na cruz. Eles estão lá olhando para o Pai. Estão olhando para o Pai. Ele é o nosso rei, né? Ele é o rei. Ele é o adorado das nações. Ele é o eterno, esperando uma ordem do Pai. Lembra quando Jesus então vai orar dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Eu creio que esse foi o momento mais crucial no céu. Os anjos do Senhor, manda, esperando uma ordem do Pai. E o Pai disse: não, porque é o único meio. Ele vai ser o caminho, a porta, para que os homens novamente, os meus santos, tenham acesso a mim. E Jesus disse isso, não foi? Quando Pedro tentou, ele disse: não, se eu rogar ao Pai, ele vai mandar uma legião de anjos aqui. Não preciso de você não, Pedro, guarda a espada. Porque se eu rogar ao meu Pai, ele manda uma legião de anjos. E o céu ficou calado, irmãos. Não houve resposta. Lembra quando Jesus está diante do túmulo de Lázaro e disse: Pai, eu sei que sempre tu me ouves. Mas naquele momento Deus não ouviu. Porque o autor está dizendo: ele é o novo e vivo caminho. Olha que coisa interessante. Foi através da sua morte que o véu se rasgou. Quem rasgou foi Deus, não foi o homem.
Quando Jesus disse, Pai, está consumado, inclinou a cabeça, Deus então disse, agora sim, aleluia, o véu está rasgado. Vinde todos, vinde, todos. Eu não preciso de você para entrar na presença de Deus, porque Ele é o noivo do caminho. Então eu entro, eu oro de joelho, eu oro em pé, oro sentado, eu oro deitado. E orar deitado não é pecado não, viu, irmão? Porque Davi disse que molhava o seu travesseiro com lágrimas na sua cama, clamando a Deus na sua angústia. Não pense você quando você entra debaixo do chuveiro para tomar banho, Deus sai e fica na porta de fora esperando. Não pense você quando você entra naquele lugar, Deus vai ficar de fora. Não, Ele diz, eu habito em você, eu ando com você e você comigo. Você lembra de um homem na Bíblia que andou com Deus? Enoque. Em meio a uma geração má e perversa, ele andava com Deus. E diz a Bíblia, ele andava tanto com Deus que era amigo de Deus. Abraão andou com Deus e Deus revelava coisas tremendas, aparecia, oh amados, ele aparecia a Abraão. Abraão, você lembra no dia que Deus veio até a casa de Abraão, uma teofania? E alguns teólogos dizem que aquele anjo era Jesus. Ele desceu, aleluia. Ele estava vendo tudo. Quando o seu povo está lá no Egito, 400 anos, Deus desceu para ver a situação do seu povo. Ei, amado, Deus conhece a tua casa. Deus conhece onde você mora. Ele sabe a tua dor. Ele está dizendo pela sua carne. Irmãos, era o momento da gente celebrar, agradecer a Deus, louvar a Deus. Ser cheio do Espírito Santo que habita em nós. Nós estamos precisando de um renovo, nós estamos precisando de um avivamento. O diabo tem tentado tirar isso da igreja, a alegria. A igreja sempre foi perseguida, mas a igreja tem uma promessa do dono da igreja, que ele diz, jamais as portas do inferno prevalecerão contra a minha igreja. Que ele é o Senhor da igreja, ele está aqui nessa manhã. E ele está dizendo, foi pela carne, foi pelo sacrifício dele que ele abriu. Não tem mais o sacerdote para entrar no lugar, porque o véu foi rasgado. O sacrifício era Jesus. E é tanto que quando Maria, na sua ressurreição, vai tentar abraçá-lo, ele diz, não me toque ainda, porque eu ainda não fui glorificado. Estou subindo lá no céu para me apresentar diante do Pai. Você não imagina a festa que foi nos céus. O vencedor que venceu a morte, o inferno, o diabo e seus anjos, se apresentando diante do Pai. Isso é um pensamento meu. E o Pai dizendo, sim, filho, senta aqui à minha direita agora, que tudo vai ser, sabe, todo o poder, toda a glória, toda a honra vai ser dada a você agora. Você é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Lá em Apocalipse, João viu o Cordeiro sentado no trono. Você tem contemplado isso, meu querido? Você tem andado mesmo com Deus? Na tua conversa, no teu casamento, nos teus negócios? Ah, pastor, é ser radical, mas Deus é. Porque quando a gente peca, eles, opa, não deixei de ouvir, minha mão não está encolhida, mas remove o pecado. Você lembra de Israel com Josué? Acã pensou que Deus não estava vendo, que Deus não estava andando com o povo, que Deus não estava vendo o que Acã estava fazendo, pastor. Tentou esconder debaixo do tapete da casa, irmã. Ninguém sabia, ninguém viu, mas ele se esqueceu. Lembra quando eu falei? Sorria nem tanto, você está sendo filmado por Deus. Não é verdade? E Israel sai todo alegre, confiante na vitória. O comandante disse a Josué, não fadigue todo o exército, vamos levar aí uns poucos homens, aí é uma cidade pequenininha. E o povo foi derrotado, vidas se perderam. E Josué então se prostra diante de Deus. Não é verdade? Nem tudo Deus revela, mas ele se prostra. Senhor, o que é feito da tua... A gente não é assim, muitos de nós. O que é que está dando errado na minha vida? Porque as coisas não estão dando certo. Aí eu sempre digo, ou Deus quer te promover, ou Deus está te provando, tem alguma coisa errada. Não da parte de Deus, mas da minha. Senhor, o que é que está acontecendo, Senhor, comigo?
estou te agradando? O que é que eu estou fazendo que não está te aprovando? É o meu falar, o meu andar? É o meu negócio? É a minha vida, Senhor? O que é que está errado? E Josué foi buscar, através de quê? Da oração, da humilhação, que é o que nós precisamos, irmãos. Oh, irmãos, como tem gente ainda fazendo coisa que não deve, pensando que Deus não está vendo, andando com ele. Aí Deus diz: levanta aí, meu filho, minha promessa está de pé. Porque Deus não pode falhar, irmão. Deus nunca mentiu. Que Deus prometeu, pode ter certeza, se Ele prometeu, Ele vai fazer. Não tem governo, não tem economia, não tem tempo. É assim que Ele diz: assim será a palavra que sair da minha boca. Não volta vazia para mim, mas fará o que me apraz. Prosperará naquilo que eu a designei. Mas tinha uma condição, e Deus vai dar a condição para o povo. É isso aqui que o autor está querendo ensinar. Não adianta muito formalismo, não adianta. Você tem que andar com Deus, você tem que saber que quando você sai pela manhã, vai para a faculdade, vai para a escola, vai para o trabalho, você pode estar conversando com Deus. Tem gente que pensa que eu sou doido. Aí eu estou andando na rua falando sozinho com Deus. Eu digo: pai, o negócio não está fácil não, pai. Dá um jeito nisso aí, Senhor. Ai, meu Deus, a mulher quer coisa, os filhos quer coisa, a igreja quer coisa, eu tenho que fazer isso, estou cansado, hoje eu estou estressado, Senhor. Você vê que eu sinto no banco daquela praça Carlos Sampaio, porque em casa é muita barulheira, tem os netos, eu digo: pai, hoje o negócio está, e se o Senhor, pai, o menino quer bolacha, quer leite, a mulher quer carne, Senhor, eu preciso pagar essas contas, você paga uma, já chega outra. Eu digo: pai, não tem tanto dinheiro assim não, mas tu é o dono do ouro e da prata, porque eu não recebo salário da igreja, nem sou aposentado, mas eu quero te ensinar uma coisa: andar com Deus, nada falta, nada, e nada me impede de entrar, nem o pecado, porque o pecado eu confesso, me tranco no quarto de: pai, negócio foi feio, que tentação é essa, pai? Olha que o pai se juntou todos os demônios do inferno, o pai veio, mas ele disse: eu sou contigo. Aí você vai ouvir a voz de Deus: não temas, fica firme, hein? Pai, se eu der um jeitinho? Jeitinho não, espera em mim. Aí você vai ouvir Deus falar, aí você vai ver Deus, você anda com Deus. Não sei quantos aqui conheceram o pastor Gleison, né, que tinha aquela casa de recuperação ali na saída, né? Conheceram, né, pastor? Irmão, e pense no domingo, a mulher gosta de negócio de frango. Eu nunca vi mulher não gostar de cozinhar no domingo, né? Disse assim: hoje é frango, todo domingo tem que ser frango e macarronado. Eu falei: meu Deus, quer mais prato? Põe lá, escoa, faz um molho, pá. E aí eu estava saindo de cá, mas eu ando com Deus. Aí ela chegou assim: como é que está hoje? Eu digo: hoje o caixa está zero. Ela disse: então hoje não vai ter frango? Eu digo: não sei, vou perguntar para ele, tá? E ele me convidou, que ele tinha ido num casamento, não dava tempo para ir pregar lá de manhã na casa. Eu peguei minha bicicletinha magrela, sentei e fui para aquela BR e fui conversando com ele: pai, e aí agora? A mulher quer frango, mas não tem. Não é verdade? A mulher é exigente, pai. Foi essa mulher que o Senhor me deu, hein? Foi o Senhor, a mulher é exigente. Que hoje domingo, e fui conversando com Deus: mas pai, eu não sou muito de pedir, esse negócio de pedir só na última hora, né? Na emergência. Mas fui conversando com ele, cheguei lá, preguei, foi uma bênção. E eu digo: e aí, pai, já são 11h30. Será que quando eu chegar em casa vai ter frango? E conversando, e correndo a bicicletinha naquela subida, e vai conversando. Pai, sei não, hoje parece que o negócio, né, vai ser só o ovinho frito mesmo, com coentro, farinha, feijão e arroz. E aí cheguei em casa. Eu morava na Anchieta, cheguei em casa, estou lá, tirei a roupa, estou sentadinho de 15 para meio-dia. Pai, hoje não tem frango mesmo. Mas de repente alguém bateu na porta. Era um irmão de outra igreja. Ô, pastor Marcos, tudo bem, tudo bem. Eu estou passando aqui, eu fui no mercado ali, tá? E resolvi passar aqui, se orar por mim. Eu digo: ora, meu irmão, agorinha. Entra aí, sentou, conversou, aí ele e a esposa, né? E aí, quando ele foi embora, disse assim: olha, eu estava em casa e Deus mandou eu vir aqui trazer um negócio para o senhor. Eu disse: não, se Deus mandou, meu irmão, é meu, não é teu, me dá logo esse negócio para cá, né? Aí ele tirou o envelope, pôs dentro do meu bolso e foi embora. Eu digo: eita Deus, né? Aí a mulher já veio para perto, porque mulher foi, né? E aí?
Quanto foi? De mulher, peraí, que negócio é esse? Ele é meu, ele trouxe para mim. Aí, quando eu abri, irmão, eu acho que dava para comprar uns 50 frangos. Porque andar com Deus é isso. Porque Ele está vendo. E Ele está dizendo justamente isso aí, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, que está orando por você, intercedendo agora na fraqueza, na tentação, pela necessidade, pela lágrima, pela tua necessidade. Como é que está a tua despensa? Ele está dizendo: filho, eu cuido, eu supro, eu sou o teu pastor. E ele diz: aproximemo-nos com sincero coração, com plena certeza da fé. Porque sem fé, irmãos, é impossível agradar a Deus. Você tem que crer que Ele te salvou. Não importa o que você está passando, mas vai passar. Não é assim que diz Davi, o salmista? Aliás, o salmista diz isso: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Passa uma noite com o Senhor. Fale para Ele, vai fazer um negócio, pergunta o que o Senhor acha, Senhor. Vai comprar, Senhor, você acha? É como fez o pastor aqui. É verdade? O cara fala: Senhor, peraí que eu vou falar aqui. Senhor, e aí? Eu preciso. Toca no coração dessa pessoa para fazer um abatimento aí. Não é verdade? Provavelmente você volta lá e o cara diz: não, beleza. Não é verdade? Não sei porquê, mas eu vou fazer para você um precinho bom, camarada Mateus. Você precisa de quê, amado? É isso que ele está dizendo. Essa fé, tendo o coração purificado, santo. Porque esse mesmo autor, aos Hebreus, vai dizer: não brote do vosso coração nenhuma raiz de amargura, nenhum sentimento, porque nós somos uma família. Nós temos que ter comunhão. Foi cantado aqui nessa manhã isso. Nós temos que viver. A igreja é isso, irmão. A igreja é do Senhor. Você tem que estar preocupado com o teu irmão. Você não pode, irmãos, viver uma vida de qualquer maneira. Você não pode viver como o mundo. Você sabe qual é a lei do mundo? É a lei de Murici. Cada um por si. Mas na igreja o Senhor diz: não, tem que ter comunhão, tem que ter obras. Você tem que investir no reino de Deus, irmão. Você sabia disso? Provérbio diz isso: honra o Senhor com todas as primícias da tua renda. É uma promessa. E se fartarão os teus celeiros, teus langares vão transbordar de vinho. Eu dou para Deus porque eu amo, porque Ele me amou primeiro. Deus deu o que Ele tinha de melhor, deu o seu filho. Deus deu o que tinha de mais precioso, o seu filho. Vai lá, filho, desce lá. Esse povo foi feito para o louvor da minha glória. Este homem, eu não sei por que tanta solidão, eu não sei por que tanta coisa, tanta confusão, irmão, eu não entendo isso hoje. A fé diz isso, a minha comunhão com o Senhor, de ajudar, de estender a mão, de investir no reino de Deus, na vida das pessoas. Graças a Deus pelo pastor que vocês têm. Né? Amados, já parou para pensar? Que até isso Deus dá, porque Ele diz: eu lhe darei pastores segundo o meu coração. Como Deus é bom, não é verdade? E Ele diz: guardemos firme a confiança da esperança, sem vacilar. Quanta gente vacilando, irmãos. Quanta gente desagrejada: eu não quero mais saber de igreja, vou viver a minha maneira. Não, isso é contra a palavra de Deus. Isso é contra a palavra de Deus. Não existe crente, ovelha, não existe ovelha fora do redil, fora do aprisco. Ovelha tem que estar no aprisco. Se ela está fora, tem alguma coisa errada. Porque Ele vai dizer justamente isso, não é verdade? Consideremos uns aos outros, para que estimulamos o amor e as boas obras. Exorte as pessoas, não vá para a igreja, visite, vá buscar. Teu lugar é da igreja. Esse é o amor. Pregue o evangelho, dê testemunho da tua fé. Tem muita gente secreta por aí, 0000 escondido dentro da empresa, da escola. Não, irmão, chegue na escola sorrindo, dando testemunho. É crente, sou, graças a Deus. Vamos lá, vamos para o lugar que eu conheço.
Faz festa, celebração, e Deus desce, e Deus vem, e Deus passeia novamente, e Deus fala. Cadê os vasos do Senhor? Cadê, irmãos, os dons espirituais para a edificação da igreja? O inimigo tentou tirar isso e está tentando tirar isso da igreja. Ah, passou, terminou, não, porque a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua curando, salvando, batizando no Espírito Santo, dando dons espirituais, usando em língua, em profecia, em revelação, em dom de cura, em dom de ciência, em dom de revelação. O diabo está tentando tirar isso da igreja. Porque foi Paulo disse, quando vos reunis, um tem salmo, um tem profecia, um tem revelação, um tem cântico espiritual. Faça tudo isso para a honra e glória do Senhor Jesus, para a edificação da igreja. As pessoas vão chegar aqui, ser curadas, sentir paz, alegria, tenha sempre um sorriso nos lábios. Eu, quando trabalhava no Banespa, eu tinha um irmão que era crente. Só quando eu cheguei, né? Eu achei que era só um dia, né? Então ele ficava na porta da diretoria de terno e ele ficava assim: bom dia, bom dia, tudo bem? Bom dia. Aí um diretor chamou o chefe da segurança e disse: vem cá, aquele camarada que fica ali na porta, ele tem problema? Porque o cara é segunda, terça, quarta, quinta, parece que o cara não tem problema. Você passa e o cara tá: bom dia, bom dia, tá tudo bem? Bom dia. E ali fazia um frio, ali em Pirituba, no NASB, né? Antigo NASB. E ele falava que é frio, é calor, o cara com um terno, uma gravata, num calor desse, o cara fica: bom dia. Era 12 horas de serviço que ele ficava, das 7 da manhã às 7 da noite. E parece que o cara vai lá perguntar: eu quero. Pergunta esse camarada qual é o problema dele. Aí o chefe da segurança foi, seu bispo. Aí chegou lá, eu já conhecia ele, disse: ó, infelizmente eu tenho que fazer uma pergunta para você que o diretor mandou. Você tem problema, cara? Aí ele disse: mas por quê? Ele disse: ele ficou incomodado, porque todo dia que ele passa aqui, segunda, terça, quarta, você está lá: bom dia, bom dia, bom dia. Aí o chefe perguntou para ele: por que isso? Ele disse: é porque eu tenho Jesus no meu coração. E quem tem Jesus é feliz. Aí ele disse: ah, eu bem imaginava, digo, esse cara deve ser crente, porque só crente fica desse jeito. Você está entendendo, amado? A esperança, não importa o problema, você tem um Deus que está com você, que anda contigo. Isso não era possível. Não perca, meu querido, essa comunhão maravilhosa, de se prostrar, não se incomode. Eu tinha um pastor que ele era uma benção, a igreja era muito grande, e quando ele não estava pregando, e um dia o pastor perguntou, e chegou, foi recebido pelo co-pastor, e disse: cadê o pastor da igreja? Ele disse: olha, está aí no meio do povo aí. Está sentado por aí, é uma igreja grande, né? Ele deve estar sentado aí. Ele está pulando, adorando a Deus. Ele disse: está aí, não se preocupe que o pastor da igreja está aí. E ele dizia para os membros: quando eu estiver na presença do meu Deus, não fale comigo, não me perturbe. Para isso tem um secretário da igreja, tem um diácono, porque é o meu momento, porque Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, lugar de cura, lugar de ser renovado, restaurado. Ele está dizendo: vocês têm plena certeza de fé, de confiança, de esperança. Você não precisa de ninguém para te levar. Eu sempre disse: não dependa de mim, não dependa da minha fé, a minha fé serve para mim. Mas você precisa ter experiência com Deus, ouvir Deus, passeando, passando. Faça que nem os 2 discípulos de Emaús: fica, Senhor, não passes de mim, Senhor. E aí ele encerra dizendo: olha, não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos a demonstração, tanto mais quando se aproxima aquele dia. Sabe, queridos, essa é uma manhã de ceia. E eu quero encerrar testemunhando um testemunho de uma irmã lá em Brasília, que se converteu. E da experiência do irmão.
Ele entra no Carrefour, pega o carrinho, né? Ele era um servo de Deus, um diácono da igreja. Encheu e foi para o caixa. E essa mulher se converteu por causa disso. Quando ele chegou no caixa, ele parou, tinha umas 2 pessoas na frente, chegou a vez dele. Ele começou a tirar as compras. Quando ele começa a tirar as compras, a moça começa a chorar. Ela começa a chorar, a tremer, e aí ele ficou preocupado. Ele disse: você está passando mal? Aconteceu alguma coisa? Quer que eu chame aí? Ela disse: não, é que tem alguma coisa aqui. Assim que o senhor chegou aqui, eu senti uma presença. E ela começou a chorar, e as pessoas atrás, a chorar. Né? E ele ficou preocupado. Moça, ela disse: não, tem algo aqui, porque eu sinto algo diferente aqui. Quem é o Senhor? Ele disse: não, eu sou fulano e sou apenas um servo de Deus. E ela disse: então é isso, porque desde que o Senhor chegou aqui, eu senti algo. Tem como o Senhor orar por mim? Eu estou passando uma situação assim, de separação no casamento, né? Nós estamos a ponto de... E ele disse: não, oro, moça, né? E aí falou: olha, Jesus te ama, morreu na cruz por você, tá? E o pessoal atrás ouvindo tudo isso, né? Com o carrinho. E ele disse: mas eu vou orar por você. Vocês me permitem orar por ela? Ele falou: não, pode orar. E ele orou por ela. E aí que aquela moça desabou, né? E ele disse: você não quer aceitar Jesus como seu Salvador? Ele disse: eu quero. Ela falou para ele: posso lhe dar o endereço, o telefone, para o senhor ligar para mim, fazer uma visita na minha casa? Ele disse: com certeza, eu e minha esposa iremos lá. E o semblante dela já mudou, enxugou as lágrimas. E aí as pessoas atrás disseram: não dá para você orar por mim também, não? Não dá para você orar aqui, né, também? E ele acabou orando pelo pessoal que estava ali. Ele foi embora, mas com a coisa... Quem anda com Deus, né? E ele foi até o estacionamento levando o seu carrinho. Aí ele fez uma pergunta: pai, o que aconteceu? Não estou entendendo, pai, não falei nada. Então ele pôde ouvir a voz do Senhor dizendo: você é a minha casa, e a hora que eu quiser eu apareço. Andar com Deus é isso, irmão. Deus está nos chamando a andar com Ele. No nosso casamento, no nosso lar, na nossa vida, nossas finanças. Ele está aqui nessa manhã. Temos acesso direto. Que você preste um culto mais fervoroso. Desde que você acordou, Ele já estava com você. Até chegar aqui. E ao sair daqui, Ele estará com você. Foi Jesus que abriu esse caminho. Ele diz isso lá em João 14. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for através de mim. Ele nos levou a Ele. Você está na presença de Deus nesta manhã. É tempo de você renovar, restaurar, ter o altar. Eu aprendi uma coisa, amado, com Elias, aquele profeta. Em um altar sujo, não tem como oferecer sacrifício. Não tem como oferecer sacrifício. Antes de Elias colocar o sacrifício no altar, a lenha, invocar o fogo, diz que ele restaurou o altar do Senhor. Ele tirou os matos, o altar estava destruído. Porque Elias sabia que ali era um lugar da presença de Deus, que o povo havia esquecido. Por isso que o altar estava abandonado. Mas Deus sempre nos chama para uma restauração. Amém? Deus sempre. Hoje é comunhão, hoje é ceia. Como está a sua comunhão com o irmão, o amor? Como está? Não veio, liga. Não apareceu, procura. Estimule a estar na igreja. Porque aqui é o lugar onde o Senhor ordena a bênção, né? Nesse momento de comunhão, é lógico que quando você sair, Deus vai estar com você. Mas esse é um momento da gente se conhecer, chorar uns pelos outros, mostrar nossa necessidade. Procure o seu pastor, converse com ele, peça orientação. Não deixe de congregar, jamais. Eu só falto à igreja se eu estiver doente.
Se eu não estiver doente, eu não falto. Eu digo sempre para os meus filhos, não faça aniversário no domingo. Se fizer no domingo, a gente vai ter que comemorar no sábado, porque no domingo é lugar de congregar com os irmãos. Não vou em churrasco, eu não tenho nada nesse dia, nem nos dias de oração. Nada, não perco, nada. Meu tempo com Deus. Curve a sua cabeça, eu queria orar, se o pastor me permitir. Curve a sua cabeça, por favor. Eu sei que você vai participar da ceia. Como está o teu andar com Deus? Como você tem andado com Deus? Ele está aqui nessa manhã. O Espírito Santo está. Ele não é uma pessoa, Ele é Deus na tua vida. Pai, Tu nos conhece nesta manhã em que vamos celebrar a ceia do Senhor, um memorial. Celebração de festa, Senhor. Aqui está a Tua igreja, esta é Tua igreja. Aqui está esse ministério que o Senhor tem abençoado. Que bom, Senhor, ver o Teu povo aqui reunido nessa manhã de domingo. Eles poderiam estar em outro lugar, Senhor, mas escolheram estar na Tua casa para Te louvar e Te adorar. E eu creio, Pai, que esta adoração, esse louvor, que esta assembleia solene, aleluia, alegra o teu coração. Então derrama da tua graça, aleluia, do teu poder. Renova, Senhor Deus, o chamado que um dia o Senhor fez para andar contigo. Tuas promessas, Senhor, cura, liberta, Senhor Deus, continua operando, renova, batiza no teu Espírito Santo, Senhor, dá os dons espirituais, renova a tua igreja quando se reunir, aleluia, para te celebrar. Toma o pastor Alessandro, a sua esposa, os oficiais da igreja que eu não conheço, Pai, mas eles estão aqui para te louvar nesta manhã. Estamos na tua presença, e na tua presença há poder. Abre os céus, Senhor, quebra o céu de bronze sobre a nossa cabeça, afasta de nós, Senhor Deus, tudo aquilo, Pai Santo, que não é teu, e nos purifica e nos santifica nesta manhã. Espírito Santo, Espírito Consolador, renova-nos, flui em nós, através do teu poder, da tua graça. Eu abençoo esta igreja, a vida do pastor Alessandro, a sua esposa. Eu abençoo esse ministério, que tem frutificado e vai crescer mais ainda, Pai, porque aqui o Senhor está, e o Senhor escolheu este lugar, esta igreja, neste lugar, para testemunhar do teu poder. Eu oro abençoando, Pai, te pedindo, continua conosco, neste domingo, amanhã, toda semana, falando e nos dirigindo, para a tua glória. Em nome de Jesus eu oro, Pai. Amém e amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Continue orando pelo pastor Marcos, sou carente das orações dos irmãos. Pastor